de Ferragem Machado ali na Avenida José Bonifácio, número 10. Também Ótica e Joalheria Mesquita, aqui na General Neto 171B. E também Mercado e Açougue Sol Gaúcho, ali na Avenida José Bonifácio. Aquele corte pro seu churrasco e pro dia a dia é no Mercado e Açougue Sol Gaúcho. Alô, Ricardo, bom dia, meu irmão. Vamos falar agora, antes, né, que eu disse que era para depois dos nossos patrocinadores. Promotora, se eu chegar e ameaçar a senhora nessa situação de sermos um casal, eu ameaçar com essa prancheta aqui, configura já como violência doméstica, ameaça nesse sentido, ou ainda não? Só se eu efetivar ela. Uhum. Assim, ó, Christian, na verdade a gente sempre analisa caso a caso essas situações, né? Mas o que eu digo assim, ó, é como a gente estava conversando antes. O desentendimento é normal do relacionamento afetivo entre as pessoas, do relacionamento conjugal, de namorados, companheiros, isso é normal, né? O problema é quando extrapola, né? Normalmente, esses problemas que chegam para nós de violência doméstica, eles estão relacionados, por exemplo, a um término de um relacionamento. Então, o que acontece? Por algum motivo a vítima, por exemplo, não quer mais aquele relacionamento e o ofensor não aceita. E aí começa o problema, porque ao invés de cada um seguir para um lado e seguir sua vida, começa uma insistência, começa uma não aceitação mais agressiva, a ameaça, vou te matar, ameaça de morte, tu não vai ser de mais ninguém se tu não for minha, aquela velha frase, né? Se não for minha, não vai ser mais ninguém, vou acabar com a tua vida, vou te matar, vou matar teus familiares, vou matar teus filhos. Essas são as ameaças mais comuns, então a gente percebe que há uma gravidade maior, né? Aquela discussão mais acalorada, aquela ofensa enrogada ali no momento em que as pessoas estão na cabeça quente, mas que acabou por ali, se afastaram e pronto, ou até depois fizeram as pazes e tudo mais, isso não tem uma gravidade para chegar para nós, né? Não teria motivo para uma medida protetiva numa situação como essa. Sim. Da mesma forma, a agressão física, né? Pegou e chegou ao ponto, né, da agressividade, da irritação, porque aquela mulher não deseja mais ele, de bater, dar um soco. Como já aconteceu, pegar o cabelo, cortar o cabelo, rente ao couro cabeludo, né? Porque a violência doméstica tem a ver com isso, sabe, Christian? Isso é muito interessante. Nos feminicídios, se a gente for analisar, há sempre uma necessidade de desfigurar a mulher. Então, nos crimes de gênero, assim, né, contra a mulher, de morte, né, normalmente há uma desfigura do rosto, das partes íntimas, né, seios, esse tipo de coisa. Arrancar o cabelo, quebrar dente, sabe? Desfigurar a figura feminina. Aconteceu um tempo atrás também de ser amputado um seio de uma moça, né? Sim, sim. Eu lembro que isso aí foi altamente noticiado na época, faz uns bons anos já. Porque assim, ó, isso é importante, né? E daí quando eu falei antes que é importante não ser irresponsável com relação à violência doméstica e denunciar coisas que não são, com outras intenções, né, jurídicas. Porque o crime de violência doméstica que é baseado no gênero, viu? No gênero. Então é aquele sentimento de posse do homem com relação à mulher, né? Como se fosse um ser inferior, né? Em termos de direitos. Essa é a questão da violência doméstica. Porque aí acontece como? Quando a mulher, por exemplo, diz, olha, não te amo mais, não quero mais, tu é muito agressivo, eu não quero viver contigo. E o sujeito, ele não aceita isso. Ele não aceita. Então, por quê? Porque ele entende que aquela mulher não depende dela querer ficar com ele. Depende dele. Ele quer. Então, não interessa a opinião dela. Então, é um sentimento muito forte de posse, né? Então, é isso. A violência doméstica tem essa conotação, né? E a questão toda, aqui as pessoas podem pensar, pois é, daí, né, prendem as pessoas por causa disso e tal. O que é importante dizer, né, que não é algo agradável para nenhum de nós, né, prender uma pessoa por violência doméstica, não é. A questão é que às vezes a gente chega num ponto que isso é a única coisa que resolve, é a única coisa que vai manter a segurança daquela vítima, é a prisão. Por quê? Porque o primeiro ato, quando há uma situação complicada de violência doméstica, é as medidas protetivas. E as medidas protetivas já dizem lá, olha, não chega perto e não fala com ela. E cada um segue a sua vida e está resolvido, tá? É isso. Sim. Muitas vezes não adianta, isso não adianta para o ofensor. Tem que ter algo mais, né? Então, ele descumpre a medida. Ele vai atrás, ele insiste naquele relacionamento. E quando ele faz isso, né, o que nós temos que fazer? Nós temos que adverti-lo. Muitas vezes a gente adverte antes de prender. Olha, fulano, tu tá arriscando ser presa.
Não faz, cumpre, respeita a decisão, fica, segue a tua vida. Não adianta. Ele segue insistindo, porque é uma coisa muito passional a violência doméstica. Então, nós temos que recorrer à medida mais drástica, que é a prisão. Não tem muito o que fazer. Muitas vezes isso resolve já, porque dá aquele baque no indivíduo, né? Ele finalmente ele se dá conta, poxa, mas pra quê, né? Realmente, deu, chega, não quero mais, né? Muitos são presos várias vezes e não adianta, tá? Eu ia dizer, porque... E acaba Acontece. preso ainda tenta o pior, né? Que é o fato consumado do feminicídio. Olha, isso é muito imprevisível, né? A gente não sabe. Para muitos resolve, tá? Sim. A prisão. Para outros não. Não adianta. Seguem importunando. E aí nós vamos, né? Mantendo o máximo que a gente pode para assegurar essa vítima. Então, é isso, né? Ninguém tem que viver num relacionamento que não tá legal. A questão toda é essa. E não é assim, os homens são os vilões e as mulheres. Eu não penso dessa maneira, né? Não penso, não ajo assim nos meus processos, inclusive nem eu, nem a juíza que atua aqui em Rio Grande, que é ótima, excelente. Então, não é essa a questão. A questão é o respeito pelas escolhas e vontades um do outro, tanto do homem quanto da mulher. Não há, assim, uma caça às bruxas, aos homens, muito pelo contrário. Eu acho que tem homens maravilhosos e que lutam nessa causa também. E os homens são fundamentais nesse processo todo, né? Os homens, os pais de meninos, por exemplo, né? Educar os seus filhos para isso. Porque o homem, a questão é não maltratar, né? Não respeitar aquela coleguinha do coleginho lá, da creche, da escolinha, da faculdade. Olha, a menina não quer, a gente tem que respeitar. Eu é isso. lembro agora a senhora falando da sempre vereadora Maria de Lourdes Louze, que é uma ativista no combate à violência da mulher. E ela fez no carnaval anterior, o último carnaval que tivemos, né? Os adesivos do não é não, que é uma tatuagem que as pessoas botavam. E aí aquele velho ditado, não é não. Se ela pegou e disse que não quer, deu, acabou, segue o baile. Exatamente. É bem isso, assim, ó, Christian, o que eu prego é essa questão do respeito, sabe? Eu sou mãe de um menino, né? Um adolescente já agora. E é isso que a gente conversa, sabe? Porque a menina fez tal coisa. Respeito pela menina, respeito, né, pelo ser humano. Não é assim como tem que ter respeito pelo colega, menino, por ela também, da mesma maneira, pelas escolhas dela, né? Então eu acho que é isso, assim, nós como sociedade temos um papel muito importante nisso, né? Primeiro na criação dos nossos filhos, né? Eu acredito muito na estrutura familiar, sabe? Então na criação dos nossos filhos para o respeito pelo ser humano. É isso. A educação dentro de casa. Exatamente. Mas eu te digo assim que é mais do que uma pauta relacionada à mulher ou a feminismo. É mais, para mim, na minha concepção, vai além disso. É uma questão de respeito pelo ser humano. Assim como... De igualdade. De igualdade. Assim como eu prezo pelo respeito aos animais, por exemplo, que eu sou uma pessoa que eu não gosto de maus tratos a animais, acho, assim, algo extremamente covarde, né? Sim. Assim como com relação a idosos, né? Que são pessoas mais vulneráveis. É isso, é uma questão, vai muito além de qualquer outra pauta, é a pauta do respeito pelo ser humano, e isso é tão básico, né? E por isso que eu digo parte da família, da questão da estruturação familiar. Então isso tem que ser discutido dentro de casa, principalmente com os meninos, né? Para não se naturalizar isso, esse comportamento de posse, todos nós temos direito a ser felizes, né? E que tipo de relacionamento amoroso a gente quer? Um relacionamento que é um inferno dentro de casa, eu digo para as minhas vítimas e para os agressores, isso não é saudável para o senhor. Não é, porque daqui a pouco a mulher também tem um temperamento difícil. E daí vão ficar insistindo naquela situação até que um perca a cabeça e aconteça uma tragédia. E depois de acontecer uma tragédia, uma morte... Não adianta chorar. Não adianta mais chorar, gente. Quanto que a gente vê, né, na justiça isso acontecer, é lamentável. Até hoje Vamos trazer um exemplo, né, promotora? Aquele caso do cassino, onde o casal vinha discutindo já há muito tempo, os vizinhos não... Briga de marido e mulher, se mete a colher, sim. Mete a colher, o garfo, o prato que tiver que meter. Os vizinhos vinham, escutavam as brigas, o quebra-quebra. Chegou ao ponto que parece que foi por traição, a discussão e tudo mais. Eu não me inteirei muito no assunto. Mas que ele pegou e começou a espancar a mulher. Aí, no final, ele viu que ela estava sem vida, ligou pro 190 dizendo, e ligou pro filho que mora em outro país dizendo, olha, acabei de matar a tua mãe. Foi amplamente divulgado isso no mês passado, né? E chegou num ápice. Então, vizinhos, vamos denunciar.
Tem o 190, quais são os outros números, promotora? Assim, ó, eu concordo plenamente contigo, tem que denunciar, tá? O principal contato, quando a violência está acontecendo, né, é o 190. É a nossa brigada militar, tá? Que vai saber o que fazer, né? Também temos o número 180, tá? Que é um número em que, inclusive, a denúncia, assim como 190, né? Ela pode ser sigilosa, anônima, pedir que não seja revelado, né? As pessoas às vezes têm medo disso. Essa questão de não briga de marido e mulher não se mexe a colher, é muito por causa daquela questão, assim, as pessoas dizem, doutora, mas falam pra mim seguidamente, né? Eu me envolvi, aí eles voltaram a se relacionar, o que é muito comum. O que é muito comum na violência doméstica, né? E daí ficaram de mal comigo e eu sou a ruim agora da história, então não me meto mais. Eu sei disso, a gente sabe que isso acontece. Só que mesmo assim, o que eu aconselho? Gente, denunciem, tá? Porque vocês podem estar evitando tragédias. Imagina depois, sinceramente, eu não me sentiria bem depois pensando e sabendo que eu poderia ter evitado uma tragédia e não evitei, né? Poderia ter evitado. Aconteceu uma situação, eu morava ali no condomínio Marcílio Dias, junto com meu pai e com a minha irmã, e era a véspera de Natal. E aí a gente começou a escutar uns griteiros dentro do condomínio e tal. E aí daqui a pouco a gente escutou como se fosse uma batida e uma pessoa rolando na escada. Eu abri a porta, vi que era uma briga. Na mesma hora eu peguei e liguei pro 190. Olha, tá acontecendo uma briga de casal, tal. A moça pegou, inclusive, e caiu da escada. Não sei se foi o companheiro que jogou ela. Claro. E aí, obrigado, tô indo aí, porque eu até me identifiquei, porque sempre tive esse negócio, eu me identifico, não tenho problema nenhum de me identificar numa denúncia. Eu disse aqui, o Christian, tal, filho do Charles. Na mesma hora, não levou 10 minutos, tinha uma viatura da brigada dentro do condomínio. Eu e meu pai saímos de dentro de casa, da nossa confraternização, puxamos a mulher para dentro do nosso apartamento e o cara saiu à procura dela, não viu onde ela tinha ido. E aí correu todo o trâmite. E aí acabou que depois aconteceu isso. Eles voltaram, mas ela estava até com corte no rosto da batida que ele deu nela. E de repente, se vocês não tivessem interferido, ela poderia ter morrido, poderia não estar mais aqui. Poderia ser mais um número dos cálculos de porcentagem do feminicídio. Nós tivemos um caso aqui em Rio Grande, uma moça também, que ela estava sendo estrangulada pelo companheiro, né? E ele realmente não saía de cima dela e estava estrangulando. E se não fosse um vizinho deles ali, pular o muro, olhou por cima do muro, depois conseguiu ir atrás lá, né, entrar num lugar para salvar ela. Ele tirou o rapaz de cima dela, ele salvou, permitiu que ela fugisse dali. E eu disse para ele na audiência, para essa pessoa, para essa testemunha, o senhor é um herói. O senhor é um herói, porque as pessoas não se envolvem. E se ele não tivesse feito tudo aquilo, olhado por cima do muro, feito toda essa função e lá, essa mulher tinha morrido. Era mais uma vez. E aí ele ia ter que dormir com aquilo, sabe? Agora, só para complementar, assim, quantas e quantas crianças, crimes envolvendo crianças também, gente. A gente tem vindo aberrações, né, na TV aí, com relação a crianças, né? As situações de, por exemplo, tortura, maus tratos, lesões, né, em criança, aquela que botava um menino dentro do armário. Gente, pelo amor de Deus, será que ninguém da família, nenhum vizinho suspeitou de nada? Chama o conselho tutelar, faz uma denúncia anônima, não precisa se identificar. E outra coisa assim, Christian, essa coisa da mulher voltar a ter o relacionamento. Eu sei que é difícil de entender para a população em geral, né? Assim como era para mim quando eu comecei a trabalhar com esse assunto, assim como era para os brigadianos quando começam a trabalhar, com a patrulha, para a polícia civil. Todos nós somos humanos e a gente às vezes questiona, poxa, mas estou fazendo tudo isso para nada. Mas assim, depois que a gente começa a entender um pouco mais a violência doméstica, a gente percebe, as mulheres voltam por várias razões. Medo, tá? Dependência econômica, os filhos sentem muito afastamento, sabe? Então assim, por N motivos. Tem que se colocar no lugar da vítima. Tem que se colocar. O que nós temos que dar? Estrutura para elas, entendendo que não está legal aquilo, terem como sair. Porque é fácil para mim, que sou uma mulher independente, que tenho a minha renda, falar, mas se um homem levanta a mão para mim ou me bate, me deixa com o olho roxo, eu mando ele embora e não quero mais saber. E toco a minha vida e nunca mais quero olhar para a cara dele. Para mim, que tem uma realidade completamente diferente. O salário fixo todo final do mês é diferente. Agora, uma Mariazinha ali que depende do Joãozinho que trabalha, que ela não teve o estudo e
que não tem nem para onde ir, que não tem onde morar, que não tem parentes em Rio Grande, por exemplo, sabe? Então, a gente tem que analisar caso a caso para conseguir entender, a gente tem que ter um pouco de empatia com isso. E digo assim, francamente, quando eu comecei com isso, eu também ficava indignada muitas vezes com as vítimas, porque eu me colocava, eu via a situação delas como se fosse a minha realidade, não é. A gente tem que se colocar na realidade delas para entender o porquê daquilo. Então isso é muito importante, essa empatia, né? Exercitar essa empatia. Promotora, vamos falar rapidinho. Não, vamos depois dos patrocinadores, vamos falar do Pacto em Rede no Combate à Violência contra a Mulher, que foi firmado nesta quinta-feira passada. Voltamos em seguida. Em tempo real. Você por dentro de tudo que acontece. No Estúdio News, com Christian Saraiva.